Olá, me chamo Rayane Messias, sou médica veterinária formada pelo IFPB Campo São Gonçalo e atualmente trabalho aqui na clínica Estação Pet Story, na cidade de Souza PB, onde resido, e hoje estou aqui para responder algumas perguntas que me foram designadas. E a primeira perguntinha é: como eu defino a importância da comunicação no atendimento veterinário? Bem, essa comunicação entre o médico veterinário e o tutor é de extrema importância, pois, como é clichê, né, da gente falar, os animaizinhos, eles não falam, eles não têm como falar o que estão sentindo, onde está doendo. Então nós precisamos exclusivamente do tutor, para que eles possam nos informar quais os sinais que aquele animal está apresentando, e através dessa comunicação entre o médico veterinário e o tutor, saberemos como tratar essa enfermidade, esses sinais que o animalzinho está apresentando. Uma outra pergunta que foi realizada foi: como eu, como médica veterinária, durante as minhas consultas, eu identifico o nível de instrução ou compreensão dos tutores? Essa compreensão, ela é bem simples, porque ela se dá no decorrer da conversa com o médico veterinário e o tutor. Então, daí, pelas perguntas, pela forma que o tutor se expressa, a gente vai vendo mais ou menos como esse tutor ele vai se manifestar também em relação às minhas perguntas, entendeu? A forma como eu falo. Então, daí, pelo acompanhamento do tutor com o animal, tudo isso vai interferir nessa comunicação entre o médico veterinário e o tutor. Então, a partir disso, de todo esse conjunto de informações, a gente realmente vê o nível de compreensão do tutor. Uma outra pergunta bem interessante foi como eu utilizo algumas estratégias para explicar um diagnóstico a um tutor com pouca ou nenhuma escolaridade. Bem, nós médicos veterinários temos que ter algumas técnicas que só serão aprimoradas quando realmente tiver no atendimento clínico, ou se você for de pequenos, ou no atendimento a campo, que você irá adquirir na rotina. Porque realmente temos tutores com um nível menor de escolaridade, e temos tutores que são mais entendidos do assunto. Então, realmente, nós temos que procurar saber lidar com cada um desses tutores. E aí, utilizamos técnicas de um falatório, né? De um falar mais simples, de explicar como a gente conversa assim na rotina mesmo, explicar com palavras mais simples, explicar com gestos, e até mesmo pegar o animalzinho e explicar: ele sente dor aqui, nessa perninha, entendeu? Realmente utilizar palavras mais simples para que eles possam entender, para que a gente, como médicos veterinários, possamos passar a mensagem da maneira mais simples possível, para que eles possam realmente entender o que o animalzinho deles tem. Uma outra pergunta foi: qual a sua postura ao perceber que o tutor ele está constrangido ou com dificuldade de entender o que está sendo explicado? Bem, nós, como médicos veterinários, devemos aprender e saber lidar com vários tipos de pessoas, né? No caso, vários tipos de tutores. Então,
Quando eu percebo que um tutor ele não está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou tentando passar para ele, então eu tento, né, mudar a minha fala, eu tento ser a mais transparente possível, sempre perguntando se o tutor está entendendo, se o tutor está compreendendo o que eu estou tentando passar para ele. Então é nessa conversa mesmo, por isso que é tão importante a comunicação entre o tutor e o médico veterinário, para que tudo seja esclarecido durante a consulta, para que esse tutor não saia com nenhuma dúvida ou até mesmo não gostando do seu atendimento. Então é sempre bom deixar bem claro, perguntar ao tutor, falar: olha, você está entendendo o que eu estou tentando lhe repassar? E antes de tudo, né, de quando ali finaliza aquela consulta, você vai lá e pergunta: você tem alguma dúvida? Sempre deixando o tutor o mais confortável possível durante a consulta. Vamos lá para a próxima pergunta. Quais são os principais erros que um médico veterinário pode cometer na hora de se comunicar com tutores de baixa instrução? Na minha opinião, realmente um dos maiores erros é utilizar as palavras técnicas que nós aprendemos durante a graduação. Pois, um exemplo, os exames de rotina que mais utilizamos na clínica é hemograma bioquímico, ultrassonografia, radiografia, né, os exames de imagem. Então, um termo técnico que a gente fala, que é muito comum entre nós da clínica, é a trombocitopenia, que são as plaquetas baixas, um resultado bem comum de um animalzinho doente no hemograma, no exame de sangue. Então, tem tutores que eles não vão entender o que é a trombocitopenia. Então, aí, nós, como médicos veterinários, temos que dizer o que esse termo significa. Então, realmente, os termos técnicos, eles devem ser utilizados de acordo com o tutor, entendeu? Então a gente tem que ter essa noção de quando eu estiver conversando com os tutores durante as consultas. A próxima pergunta será: como garantir que um tutor com dificuldade de leitura consiga seguir corretamente as prescrições médicas e cuidados com o animal? Quando eu percebo que um tutor ele tem dificuldade, né, de leitura, eu sempre peço para ele ter um acompanhamento de outra pessoa, tanto para essa pessoa ajudar o tutor, como também ajudar no tratamento do animalzinho, para que o animal ele seja tratado da melhor maneira possível e obtenha o melhor prognóstico possível. Então, quando se tem essa dificuldade do tutor, eu sempre indico que haja um acompanhamento por fora, ou com uma filha, com um filho, com um esposo e assim por diante. Mas de toda forma, o recomendado é que o tutor e o animalzinho tenham um suporte por fora para que esse tratamento seja feito da melhor maneira. E a última pergunta é: como a senhora sugere para estudantes de veterinária que desejam melhorar a forma como se comunicam com os tutores? Então, eu sempre falo que é de extrema importância os estágios. Não importa se é estágio supervisionado, não importa se é um estágio que você, mesmo ali naquele iniciozinho, não faça nada, apenas observe, porque observar também é de extrema importância para que você possa aprender. Então, eu indico um estágio desde o iniciozinho do curso, para que você saiba como lidar com os tutores e, consequentemente, irá influenciar na sua comunicação com os mesmos. Então, o estágio vai ajudar 100% na sua formação acadêmica, para que, se você for seguir na clínica, ou na clínica de pequenos animais, ou na de grandes animais, ou em laboratórios,
tudo isso influencia, porque você sempre terá que lidar com os tutores. E, de certa forma, o estágio vai lhe ajudar em quase tudo. Então, é essa questão mesmo, estagiar desde o iniciozinho, que você vai aprendendo, vai observando e vai adaptando o que for melhor no momento das suas consultas. Nós, como médicos veterinários, temos que dizer o que esse termo significa. Então, realmente, os termos técnicos, eles devem ser utilizados de acordo com o tutor, entendeu? Então, a gente tem que ter essa noção de quando eu estiver conversando com os tutores durante as consultas. A próxima pergunta será: como garantir que um tutor com dificuldade de leitura consiga seguir corretamente as prescrições médicas e cuidados com o animal? Quando eu percebo que um tutor ele tem dificuldade, de leitura, eu sempre peço para ele ter um acompanhamento de outra pessoa, tanto para essa pessoa ajudar o tutor, como também ajudar no tratamento do animalzinho, para que o animal ele seja tratado da melhor maneira possível e obtenha o melhor prognóstico possível. Então, quando se tem essa dificuldade do tutor, eu sempre indico que haja um acompanhamento por fora, ou com uma filha, com um filho, com um esposo e assim por diante. Mas de toda forma, o recomendado é que o tutor e o animalzinho tenham um suporte por fora para que esse tratamento seja feito da melhor maneira. E a última pergunta é: como a senhora sugere para estudantes de veterinária que desejam melhorar a forma como se comunicam com os tutores? Então, eu sempre falo que é de extrema importância os estágios. Não importa se é estágio supervisionado, não importa se é um estágio que você, mesmo ali naquele iniciozinho, não faça nada, apenas observe, porque observar também é de extrema importância para que você possa aprender. Então, eu indico um estágio desde o iniciozinho do curso, para que você saiba como lidar com os tutores e, consequentemente, irá influenciar na sua comunicação com os mesmos. Então, o estágio vai ajudar 100% na sua formação acadêmica, para que, se você for seguir na clínica, ou na clínica de pequenos animais, ou na de grandes animais, ou em laboratórios, tudo isso influencia, porque você sempre terá que lidar com os tutores. E, de certa forma, o estágio vai lhe ajudar em quase tudo. Então, é essa questão mesmo, estagiar desde o iniciozinho, que você vai aprendendo, vai observando e vai adaptando o que for melhor no momento das suas consultas. E agora sim, para finalizar, a última pergunta seria: já atendeu clientes com deficiência auditiva? Como lidou com essa situação para garantir uma comunicação eficaz? Na minha experiência, durante a minha rotina na clínica, eu nunca cheguei a atender nenhum tutor que tivesse alguma deficiência auditiva. Mas, caso eu chegue um dia a atender, eu faria de certa forma. Tentava explicar para ele através de mímicas, de gestos, mostrando como ele faria, se fosse o tratamento, como ele faria esse tratamento no seu animalzinho, demonstrando através do animal. Pegaria o animalzinho dele e mostraria como é que ele iria administrar as medicações, como ele iria, de certa forma, alimentar o seu animal, entendeu? Caso o animal precisasse de alguma alimentação forçada, que tivesse que dar na boquinha. Então, eu tentaria de todas as formas para que o tutor entendesse, e que a mensagem fosse passada da melhor maneira possível.